E se a sua maior dor fosse o início daquilo que Deus quer fazer na sua vida? O propósito sendo startado no meio das impossibilidades. Porque nós achamos que Deus vai sempre trabalhar por um caminho natural. Vai ser sempre um lugar seguro, onde eu vou ter o controle e vou fazer a vontade dele. Mas a maioria dos grandes homens de Deus viram o seu ministério nascer a partir de um momento onde eles não tinham controle sobre o que estava acontecendo. Por que nós sempre queremos ter o controle das coisas nas nossas mãos? Por que tem que ser sempre tão seguro? Tem que estar tudo muito bem resolvido? Quando eu estiver nesse lugar, aí eu começo a desenvolver aquilo que Deus espera de mim. Vocês lembram de José? Que a palavra vai dizer que Deus deu um sonho a ele, o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. E ele compartilha aquela história com seus irmãos. E depois ele vê os animais, os feixes dos campos se prostrando também diante deles. E eu imagino ele pensando: meu Deus, vai ser tudo tão tranquilo, vai ser tudo tão fácil, afinal, Deus já me mostrou o que Ele quer de mim. A pergunta que eu tenho para você nessa noite: Deus já mostrou para você o que Ele espera de você? Se Ele mostrou, se fazer a sua vontade é estar no melhor lugar que nós podemos estar, porque nós queremos sempre ter o controle, porque tem sempre que ser do nosso jeito. O início do ministério de José começou no fundo de um poço, quando os seus irmãos resolveram matá-lo. Não tiveram coragem, jogaram dentro de um poço. Viram uma caravana passando, venderam aquele menino, mas ele só teve um sonho. O próprio Deus deu esse sonho a ele. O que você tem feito com a sua dor? Qual lugar a dor está dentro de você? Até onde aquilo que você viveu, aquilo que você está vivendo, ou o que fizeram com você, está controlando o seu destino? Será que existe alguma coisa que é impossível para o nosso Deus? Porque eu imagino que em alguns momentos o Enéas se questionou: por que Deus não me cura? Por que Ele não faz alguma coisa? No livro Esquecidos por Deus, do Dinesh de Souza, ele vai dizer que a maioria das pessoas que hoje se declaram ateus é porque em algum momento sofreram uma decepção na sua relação com Deus. Eles baseavam o poder de Deus naquilo que eles queriam que Deus fizesse e Deus não fez. E a partir daí, com um sentimento vingativo, eu me declaro ateu. E agora eu deixo a minha vida ser direcionada por uma descrença, por uma decepção. Irmãos, quantos de nós estamos sendo guiados por coisas que fizeram com a gente? Os ateus, pelo menos eles se autodeclaram: eu não acredito. Mas quantos de nós continuamos nos relacionando com Deus, vindo na casa do Senhor, levantando as nossas mãos, mas no fundo a gente não acredita? Nós paramos de crer. A nossa relação com Cristo é apenas uma relação moral. Eu vou lá e eu me sinto bem. Eu vou lá e eu me sinto completo. E quando nós permitimos que isso aconteça nas nossas vidas, nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor. Porque Ele é especialista em levantar pessoas improváveis e manifestar o seu poder através dessas pessoas.
Quem poderia imaginar que um homem que há 4 anos atrás ficou cego, agora seria um evangelista e pessoas estariam indo para perto de Jesus por causa da história dele? Quem poderia imaginar que aquele homem que estava depressivo, querendo morrer, dizendo que não ia mais aguentar, agora estaria aqui na sua frente, dizendo que vive uma vida feliz em Deus? O que você tem feito com a sua dor? O que está te limitando? O que falta para você entregar tudo que você tem a Deus, a Jesus, e adorá-lo diante daquilo que Ele é? Porque quem poderia imaginar que a Vitória ia pregar aqui sem falar nada, entregando o seu melhor para Deus, dançando mesmo sem os movimentos, não se limitando, não se reduzindo ao que ela é, mas não expressando o seu amor, a sua devoção, dizendo para Ele que o ama independente do momento que ela esteja. Quem poderia imaginar que nós teríamos os nossos irmãos aqui da Libras? Irmãos, quebranta o nosso coração quando a gente vê ali na frente esses homens com as mãos erguidas, se entregando, cantando louvores que só Deus pode ouvir. A verdadeira adoração nascendo diante das impossibilidades. O que tem te limitado? Por que você reduziu Deus ao que você queria que Ele fizesse e Ele não fez? João capítulo 11, no versículo 21, Jesus vai chegar numa cidade chamada Betânia, e uma mulher chamada Marta vai correr ao seu encontro e vai questioná-lo: se você estivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. Quantas são as vezes que nós fazemos, mesmo sem falar, esse questionamento a Deus? Se você tivesse me avisado, isso não aconteceria comigo. Se você me amasse, eu não ficaria cego. Se você realmente se importasse comigo, eu não seria rejeitado por tantas pessoas, eu não seria traído, eu não seria caluniado, eu não seria machucado. O grande problema é que nós temos medo de falar. O grande problema é que nós pensamos, isso nos consome, mas nós não verbalizamos. Sabe por quê? Porque nós ainda olhamos Deus como um Deus distante, como um Deus que está lá em cima, todo poderoso, cheio de coisa para resolver, e a gente aqui. Mas quando eu tenho a capacidade de pegar esse Deus e colocá-lo em uma posição de pai, colocá-lo em uma posição de proximidade, entender que a partir da minha relação com Ele eu posso abrir o meu coração, porque antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E o mais incrível é que Ele não se preocupa com as nossas crises. O mais incrível é que isso não tira o amor que Ele sente por nós. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho para o Messias, João Batista, aquele que batizou Jesus, viu descer dos céus o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousar sobre Jesus. Depois de alguns anos, ele vai preso, e ali ele está indo para um caminho de morte. Ele manda 2 dos seus discípulos irem até Jesus e perguntar se Jesus era realmente o Messias prometido, ou se eles deveriam esperar outro. E a gente vai pensar: meu Deus, como que João Batista pôde pensar isso? Mas é isso que nós pensamos. Porque algumas coisas acontecem na nossa vida? Porque nem tudo que a gente investe dá certo? Porque muitas vezes a nossa entrega não é reconhecida? São tantos porquês.
Só que o grande problema é que às vezes nós levamos esses porquês para as pessoas erradas. Marta levou esse porquê até Jesus, porque se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E eu imagino o questionamento na cabeça daquela mulher. Afinal, Jesus amava aquela família, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria. Nós vamos ver Jesus passando por Betânia e estando sempre lá, Maria se lançando aos pés de Jesus, Marta preocupada em entregar o melhor a ele, Lázaro, que quase a gente não lê sobre ele na Bíblia, mas a palavra vai dizer que Jesus o amava. Ele está numa categoria especial, diferenciada. Ele não é chamado de discípulo, ele não é chamado de amigo. A palavra vai dizer que Jesus o amava. Uma relação construída sem que ninguém visse. Só que pessoas que Jesus ama também passam por tempos difíceis. Pessoas que Jesus ama também adoecem. Pessoas que Jesus ama também vivem crises. Pessoas que Jesus ama também são rejeitados. E Lázaro adoeceu. E a palavra vai dizer que ele estava muito doente. E eu quero crer que muitos outros recursos foram tentados. Quem sabe especialistas procurados. Só que nada melhorava a enfermidade desse homem. Até que as irmãs dele têm uma ideia. Vamos avisar a Jesus o que está acontecendo. Porque ele está próximo, ele está na Pérea. Entre 30 e 50 km de diferença. Vamos avisá-lo. E chama um amigo, chama um mensageiro e manda uma mensagem para Jesus. E a mensagem está escrito o seguinte: aquele que você ama está muito doente. Cara, elas não pedem para Jesus ir lá. Elas não pedem para Jesus curar. Elas não pedem para Jesus intervir. Elas tinham uma certeza dentro do coração: se Jesus souber o que está acontecendo com o amigo dele, certamente ele vai fazer alguma coisa. E o mensageiro chega e fala para Jesus. E o mensageiro volta e dá a resposta de Jesus a ela: olha, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. E mais, o Filho do Homem vai ser glorificado através dessa enfermidade. Irmãos, imagina o coração daquelas irmãs. Descansei. Jesus falou que não é para a morte. Jesus falou que Deus vai ser glorificado ainda. Ele ainda falou que o Filho do Homem também vai ser glorificado. O próprio Jesus. Cara, tá tudo bem. A qualquer momento Jesus pode aparecer. E quando Jesus recebe a notícia, Jesus resolve, ao invés de ir para Betânia, Jesus resolve ir para a Judéia, um lugar que ele tinha tido um problema com os religiosos, um lugar que tentaram matá-lo, queriam apedrejá-lo. E agora ele está diante de dois caminhos: o primeiro, ir salvar um amigo; o segundo, ir para um lugar onde as pessoas estavam com o desejo de matá-lo. Os discípulos logo intervêm: vamos para Betânia. E Jesus fala: não, eu vou para a Judéia. Tomé, ele abre o seu coração, ele vai falar: mestre, você tem certeza? Olha Lázaro, olha o que está acontecendo lá com o seu amigo. E as irmãs esperando Jesus chegar. Só que eu imagino a noite passando e elas imaginando: não precisa Jesus vir, porque com o servo do centurião, Jesus não precisou ir lá. O centurião, ele tinha um servo que estava muito doente. Ele chama então alguns amigos e manda esses amigos irem até Jesus. Esses amigos vão e Jesus resolve ir. Só que no meio do caminho o centurião aparece e fala: olha mestre, você não precisa ir lá não. Se você liberar uma palavra, eu tenho certeza
que o meu servo vai se recuperar, porque eu tenho muitos servos, e à medida do que eu falo, eles obedecem. Então, se você falar, ele vai realmente ser curado. Jesus liberou uma palavra, esse homem foi curado, e Jesus falou: olha, toda Israel, eu nunca vi uma fé igual a sua. Só que essa palavra não chegou na vida de Lázaro. Ele continua doente. Só que as irmãs, com uma certeza, com uma convicção, Jesus falou que não é para a morte. E Lázaro, a palavra vai dizer que morre. Tomé vira para Jesus e fala: olha, Lázaro morreu lá, nós vamos morrer na Judéia, porque vão matar a gente. A gente fala muito sobre Tomé, mas esse texto deixa muito claro que ele estava disposto a morrer por Jesus, porque se realmente ele achava que ir para a Judéia poderia ser a morte, e ele acompanhou Jesus até aquele lugar, é porque ele estava disposto. E agora aquelas irmãs pensando: meu Deus, ele morreu, a palavra não veio, mas ainda existe uma possibilidade, porque a filha de Jairo, ela morreu também. Jairo vai até Jesus e fala: olha, a minha única filha de 12 anos está muito enferma, e eu quero que você vá até minha casa, Jesus. E Jesus resolve ir com Jairo. Só que uma grande multidão começa a segui-lo, até que de repente entra uma mulher que sofre de fluxo de sangue há anos e toca na orla de Jesus. Aquela mulher imediatamente é curada. E eu imagino o conflito dentro de Jairo. Uma mulher sendo curada, Jesus dando atenção àquela mulher, e a filha dele morrendo. Quantas são as vezes que parece que Jesus está distraído e não está olhando para aquilo que nós estamos vivendo? Quantas são as vezes que parece que ele dá importância a tantas outras pessoas e nós estamos esquecidos? Jesus então continua a caminhada até a casa de Jairo, só que no caminho uma pessoa vem e fala: olha, não precisa mais importunar o mestre, a sua filha morreu. Jairo então fica abatido e fala para Jesus: a minha filha morreu, não precisa ir. E Jesus fala: não, nós vamos lá, a sua filha está dormindo. Jesus chega na casa de Jairo, já estavam pessoas velando, sofrendo. Ele manda que todos saiam, fica apenas Tiago, João, Pedro e os pais da menina, Jairo e sua esposa. Jesus então dá uma ordem, que o espírito volte para aquela menina, segura nas mãos dela, e na mesma hora aquela menina volta à vida. Só que Jesus não chegou na casa de Lázaro, e agora está na hora do cortejo fúnebre sair. Mas ainda existe esperança. Por quê? Porque o filho da viúva de Naim estava no cortejo fúnebre quando de repente se deparou com Jesus. Jesus toca na esquife e na mesma hora aquela criança volta à vida. Então, durante a trajetória da casa até o lugar que Jairo vai ser sepultado, existe esperança. Só que Jesus não chega. O que fazer quando Jesus parece distante? O que fazer quando a nossa vida está virando de perna na cabeça? O que fazer quando não há mais o que fazer? Quando eu não consigo mais ver, quando eu não consigo tocar, quando parece que aquilo que eu estou vivendo é definitivo. Ei, nós não fomos chamados para viver segundo o que nós vemos. A fé é a firme convicção das coisas que não se vê. Você não precisa ver, você precisa crer. E o nosso desafio é continuar crendo. E chegou a hora de sepultar Lázaro. Jesus não chegou, mas tem que fechar. Tem que fechar a tumba. E elas fecham a tumba. Só que ainda existe uma última esperança.
judeu, até o terceiro dia, o espírito ainda continua no corpo. Então, segundo a cultura judaica, se até o terceiro dia Jesus chega, ele pode ressuscitar Lázaro. Perceba, olha quantas expectativas frustradas, olha quantas possibilidades estão escorrendo na palma das mãos daquelas mulheres. E passa o primeiro dia, Jesus não chega. E passa o segundo dia, e passa o terceiro dia. Agora já não tem mais o que fazer, já é o quarto dia. No quarto dia, quem que aparece? Jesus. E a palavra vai dizer que Marta, ao saber que Jesus está chegando na cidade, ela corre em direção a Jesus. Olha que coisa interessante. Nós temos um certo preconceito com Marta. Por quê? Porque quando Jesus está lá na casa, ela está fazendo muita coisa, mas é Maria que está aprendendo aos seus pés. Quem escolheu a boa parte foi Maria. Mas nessa situação, Maria continua no mesmo lugar. E quem sai correndo em direção a Jesus? Marta. E Marta diz: olha, se você estivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. E aí ela dá para nós uma linda lição de fé, quando ela diz: mas eu sei que se você pedir ao Pai, o meu irmão há de ressuscitar. Quando Jesus ouve essa afirmação de Marta, ele diz: certamente ele vai ressuscitar. Agora, olha a confusão que estava na cabeça dela. Quando Jesus afirma que o que ela tinha verbalizado iria acontecer, ela fica confusa. Ela fala: não, eu sei que ele vai ressuscitar, mas não agora. Ele vai ressuscitar no último dia, quando aqueles que morreram irão voltar. Quando Cristo vier chamar a sua igreja. E Jesus faz uma pergunta para ela: cadê Maria? E a palavra vai dizer que Jesus manda Marta ir chamar Maria, e ela vai. E quando Maria chega, Maria se lança aos pés de Jesus. E sabe o que ela fala? Se você estivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. E ela estava com tanta dor, com tanto sentimento, que a palavra vai dizer que Jesus chorou. E aí, eu quero te fazer essa pergunta: se Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, por que que Jesus chorou quando viu Maria naquele estado? Paradoxo? Perceba como nós temos um Deus que Paulo vai dizer que não é um sumo sacerdote, que não tem a capacidade de sentir aquilo que nós sentimos. Muito pelo contrário, o nosso sumo sacerdote, ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos, por isso ele sabe aquilo que nós estamos sentindo. Mesmo sabendo que iria ressuscitar, Jesus, ele se compadece com o sentimento de Maria. E é esse mesmo Jesus que se compadece com o seu sentimento. É esse mesmo Jesus que se compadece com o que Enéas sentiu. É o mesmo Jesus que olha e tem a capacidade de vasculhar a nossa alma e em lugares escondidos dos nossos porões existenciais e remover a nossa dor. E Jesus diz: olha, me leva até onde Lázaro foi sepultado. E aí, talvez seja o momento mais difícil. É quando nós temos que pegar Jesus e levar até a nossa dor. É quando nós temos que pegar Jesus e levar naquele lugar que eu fui traído, naquele lugar que eu fui caluniado, naquele lugar que eu fui desprezado, naquele lugar que me roubaram, naquele lugar que tiraram de mim uma pessoa que eu tanto amava, naquele lugar de morte.
milagre. É Ele que provê. Mas nós temos que levá-lo nesse caminho. Nós temos que ter a maturidade para entender que tudo vai acontecer se eu conseguir ressignificar a minha história. Eu conseguir olhar para aquilo que aconteceu comigo e não mais com um olhar de dor. Mas isso não é um sentimento humano. Só quem pode trazer essa cura é o próprio Jesus. E muitas vezes, ao invés de levar Jesus para esse lugar, nós preferimos ficar remoendo, nós preferimos falar para as pessoas, nós preferimos ir nas mídias sociais e lançar aquilo que me feriu. Quando na verdade tudo que Jesus diz para a gente é falar assim, me leva nesse lugar, pô. Deixa que eu vou lá. Me leva onde você está aprisionado. E as irmãs levam Jesus até o sepulcro. E é interessante porque uma multidão começa a segui-los. E aí começa a vir alguns questionamentos. Uma pessoa vai dizer assim, olha, tá vendo? Jesus ama muito mesmo essa família. Outros vão dizer, Jesus curou um cego, mas Jesus deixou Lázaro morrer. Se ele realmente se preocupasse, você acha que ele deixaria isso acontecer com Lázaro? E quantas vezes a nossa alma tenta nos sabotar e tenta reduzir Deus aqui a uma experiência nossa. E as pessoas ficam dizendo para nós, se realmente Jesus chamasse, se realmente valesse a pena andar nesse caminho, se realmente você tivesse um chamado, Ele não deixaria isso acontecer com você. E eu volto para a nossa pergunta, e se o lugar que te machucou, que trouxe morte, for o degrau inicial para o que Deus quer fazer na sua vida? E elas vão. E Jesus vira para aquelas irmãs e fala, tira a pedra. Tira a pedra? Tira a pedra? Marta vai dizer, mestre, são 4 dias de morte. O corpo está no estado de putrificação. Não faz sentido, já está fedendo. É quando todo mundo sabe da nossa vergonha. É quando aquilo que aconteceu com a gente é revelado aos 4 ventos. E as pessoas agora olham te julgando pelo que aconteceu com você, pela escolha errada que você fez. Só que, sabe quem tem que remover a pedra? Somos nós, cara. Sabe quem tem que ter a capacidade de ir lá nesse lugar, levar Jesus e agora abrir para que Ele traga a luz? Somos nós. O grande problema é que nós terceirizamos. Nós queremos sempre que alguém faça alguma coisa e a partir daí a nossa vida comece a mudar. Quando na verdade o que Deus espera é que a gente vá nesse lugar e a partir de uma transformação de mente comece a viver algo novo nele. Marta estava se limitando ao que ela estava vendo. Realmente estava fedendo. Realmente o espírito não estava mais ali. Realmente já fedia, tinha bicho. Mas acaso alguma coisa é impossível para o nosso Deus? Um Deus que levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e fez uma pergunta para Ezequiel: acaso esses ossos podem voltar a viver? Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei onde você foi machucado. Eu não sei o que está morto dentro de você, mas eu tenho uma pergunta nessa noite. Acaso pode esses ossos voltarem a viver? Acaso a morte pode se transformar em vida? E Ezequiel, de repente, respondeu tudo aquilo que nós responderíamos. Mestre,
Espírito Santo, meu Deus, tu sabes. Olha o que ele faz. A responsabilidade, tu sabes. E ele diz, e o Espírito diz, profetiza, declare. Ezequiel mandou que aqueles ossos voltassem à vida. As irmãs moveram a pedra. E Jesus, ele faz uma oração. E ele agradece ao Pai, porque ele sabe que o que estava acontecendo ali estava servindo realmente para que o nome dele fosse engrandecido, para que as pessoas soubessem quem é Deus. Deus não trabalha em uma lógica previsível. Deus não anda por caminhos que nós criamos. Deus não está preocupado com as nossas interpretações dos fatos. A única coisa que Deus quer é que a gente confie nele e ande um caminho de obediência. E depois de orar, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Jesus não está preocupado com o estado de putrefação do corpo. Jesus não está preocupado com o espírito. Jesus não está preocupado se as suas mãos e os seus pés estão atados. Até a morte obedece a uma ordem do nosso Salvador. O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito com o que fizeram com você? Será que viver preso a esse sentimento durante anos é realmente a solução para a sua vida? Será que viver preso a uma âncora no passado é a melhor forma de viver? Nessa noite, o Espírito te convida a levar Jesus Cristo no lugar dessa dor. E eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu lembro que alguns anos atrás, logo recém-casado, minha esposa, ela tinha um sonho. Ela usou lente, óculos, a vida toda. Então, ela sonhava fazer a cirurgia de correção. Só que era uma cirurgia cara. A gente não tinha condições. De repente, algumas portas começaram a se abrir. E aí, agora é possível fazer essa cirurgia. E nós acordamos um dia muito especial. Nós fomos para Icaraí, na clínica de olhos. Só que um estado pleno de alegria. Um dia que ela sonhou durante anos. Quando ela chega lá, ela começa a fazer os exames e começa a ficar um negócio muito cansativo, porque tinha que repetir exame. E no final do dia, a gente pega o laudo, a gente leva até o oftalmologista, o responsável pela cirurgia, e ele diz para ela: você não vai poder fazer. Eu percebi que você tem uma doença degenerativa na córnea. E eu quero te dar uma notícia. Provavelmente, se essa condição continuar evoluindo, em algum momento da sua vida você vai precisar de um transplante de córnea. Recebeu a notícia, e ela forte. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim: amor, de repente Deus não quer que eu faça. E quando ela falou, eu vi a primeira lágrima escorrer aqui, ó. E ela desabou. Começou a chorar. E naquele momento, eu fiz um questionamento a Deus. Eu fui falar com meu pai.
E eu perguntei: pai, por quê, cara? Por que tantas portas se abriram para que ela fizesse e chegar agora isso acontecer? E ali ela tomou uma decisão: eu nunca mais vou fazer essa cirurgia. E nós saímos de lá, tinha uma reunião de oração aqui na igreja, e nós viemos para a reunião, só que a gente já não tinha nem mais o que falar. Era só choro. Era choro de alma, choro de dor, de questionamentos. E eu virei para ela e falei, movido pelo Espírito: cara, você vai fazer. Você vai ter que enfrentar isso tudo de novo. Só que agora nós vamos enfrentar orando, jejuando. Se for da vontade de Deus que aconteça, amém. Mas nós não vamos desistir mesmo que não aconteça. E independente do que vier, um lindo testemunho vai ser gerado. E passaram-se alguns meses, a gente voltou no profissional e ele falou: olha, incrivelmente a doença regrediu. E agora já existe a possibilidade dela fazer, mas não agora. A gente vai ter que ver daqui uns 10 anos, não coisa para agora. E eu falei: amor, já rolou alguma coisa no mundo espiritual, porque já está diferente. Só que ainda não é o que a gente espera. Vamos continuar orando? E passaram-se 6 ou 7 meses, nós voltamos lá e o médico falou: regrediu tudo. Eu não sei o que aconteceu, mas você está totalmente apta. Um lindo testemunho foi gerado, mas ela teve que enfrentar aquela dor de voltar no lugar onde ela falou que ela nunca mais pisaria. E eu queria agora te convidar a fechar os seus olhos. Em uma atitude profética, eu quero te fazer essa pergunta: aonde você precisa levar Jesus hoje? Onde que Ele precisa ir com você? Qual lugar que te feriram, que te machucaram, que te traíram, que te rejeitaram? Onde nessa noite precisa que uma voz de Jesus ecoe e diga: ei, morte, volte à vida! Eu não posso te levar lá, mas você pode levar Jesus nessa noite. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver fazendo essa canção, eu queria que, onde você estiver mesmo, você fizesse a oração e você verbalizasse onde você quer que Ele toque na sua vida hoje. Ainda de olhos fechados, eu queria te convidar agora a profetizar sobre esse lugar. A vida, o zoe de Deus. Eu queria agora que você acreditasse que o sangue de Jesus está transformando esse lugar que te causou dor, vergonha, em um lindo testemunho. Eu quero, em nome de Jesus, declarar no mundo físico e no mundo espiritual que você não estará mais preso ao que fizeram com você. Você não vai mais ser definido por uma dor. Você não vai ser mais refém de escolhas mal feitas. A partir de hoje, começa uma vida nova na sua vida. A partir de hoje, uma nova história é escrita, não mais a partir de quem você é, mas agora escrita pelo próprio Deus, guiando, direcionando, levando você nos caminhos que Ele tem para você. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tirar a dor do coração desse homem, dessa mulher, as mágoas, o ressentimento. Homens e mulheres, Pai, depressivos, homens e mulheres que estão prostrados, se questionando do porquê algumas coisas aconteceram. Ah, Pai, nós queremos declarar que da mesma forma que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos aqui, o Senhor vai transformar esse cenário em um lindo testemunho e o mundo vai ver a sua glória brilhando através da vida desses irmãos.
Ah, Pai, nós queremos esquecer das coisas que para trás ficaram e nós perseveramos, nós iremos prosseguir para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo. Você que crê, irmão, você que acredita que algo novo começa na sua história a partir de hoje, eu quero te convidar a dar uma linda salva de palmas ao Senhor e a declarar com seus lábios, a profetizar que você não está mais preso ao passado. Deus tem tudo novo